Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Graças a Deus, mais uma vez estamos aqui para transmitir uma palavra revelada da parte de Deus, né? E aos poucos eu tenho colocado aí ensinos aí no YouTube aí, né? Palavras reveladas, né? Palavras profundas aí para o conhecimento de todos aqueles que gostam de ouvir uma palavra revelada, né? E nesta manhã eu quero falar sobre o voto de Nazireu que Jesus fez, que tem uma revelação muito profunda aí, e vai ser uma palavra muito rápida nesta manhã. E eu quero tirar lá de Mateus 26, 29, né? Na sua casa aí você pode ler na sua Bíblia, Mateus 26, 29, no momento que Jesus está na ceia. E aquele momento ali da ceia de Jesus, ele faz um voto. Ele diz para os discípulos, desde agora em diante. Por que desde agora? Porque até o presente momento, antes de Jesus falar essas palavras, o ministério de Jesus, ele não exerceu um nazireado. Quer dizer, Jesus não foi nazireu no seu ministério e não poderia ser nazireu no seu ministério. Por quê? Porque ele ofereceu vinho, ele era vide. Então, no momento que ele participa da ceia, no momento em que ele oferece o vinho, naquele momento ele vai dizer desde agora em diante. Quando ele fala a palavra desde agora em diante, olha, deste momento agora para frente, eu faço um voto, não vou beber mais vinho convosco. A próxima agora vai ser nas bodas do Cordeiro, vai ser na Nova Jerusalém, vai ser na cidade do meu Pai. Então, desde agora em diante, é o voto de Nazireu que Jesus fez naquele momento, que a próxima ceia, a próxima vez que ele ia compartilhar com vinho, só nas bodas do Cordeiro. Então, ele fez um voto de Nazireu, né? Então, aqui nós encontramos três tipos de sacerdócio. O sacerdote melquisedequiano, né? O sacerdote Melquisedeque, o sacerdócio arônico, que é o sacerdote de Arão, e o sacerdote do nazireado, que é o sacerdote do Nazireu, de Números capítulo 6. Porque Deus usou Moisés para colocar esse aqui, sacerdote do Nazireu? Porque se falhasse o sacerdócio de Arão, da tribo de Levi, tinha um Nazireu, né? Então você vai observar que esse sacerdócio aqui, arônico, ele é um sacerdote exclusivo. Era um sacerdote que a mulher não entrava, que era só homem. Mas você observa aqui, no livro de Números, capítulo 6, versículo 2, você vai observar que vai dizer assim, ó, fala aos filhos de Israel e diz-lhes, quando alguém, seja homem ou mulher, apartar-se para fazer um voto de consagração, um voto de Nazireu ao Senhor Jeová. Então aqui, esse voto de Nazireu era homem e mulher, era um sacerdócio homem e mulher. Entende? Então aqui, neste sacerdócio aqui, que Deus usou Moisés, então aqui nós temos algumas coisas aqui a falar. Deus, ele deu 3 exigências neste nazireado, neste voto de Nazireu, né? Qual era o primeiro? Primeira exigência: abster-se de qualquer produto ou derivado da videira. O que é o abster-se de qualquer produto derivado da videira, né? É tipo dos deleites da vida, é estar disposto a abster-se de todos os prazeres que o homem natural são lícitos para dedicar ao Senhor. Então Deus queria que abster-se de tudo. Entende?
versículo de número 3 vai dizer assim, ó: de vinho, de bebidas fortes se absterá, né? Aí tem, não beberá vinagre de vinho, nem vinagre de bebida forte, nem algum licor de uvas, nem sequer uvas frescas ou secas comerás. Todos os dias do seu nazireado não comerá nenhum derivado da videira, desde as sementes até as cascas das uvas. Então Deus deu a primeira exigência: não beber o vinho, entende? Não beber, é abster-se de qualquer produto derivado. É o tipo que eu já falei, é o tipo, né, dos deleites desta vida, entende? O vinho é a abstinência do prazer. Então tudo aquilo que está ao seu alcance, tudo aquilo que leva você ao prazer, que leva você às delícias do prazer, te afasta de Deus. Por que Adão e Eva caíram? Por causa do prazer. Eles queriam mais, eles queriam conhecimento, eles queriam conhecer Deus, queriam ser igual a Deus, que a serpente plantou isso na mente de Eva. Então eles foram o quê? Em busca do prazer. Quando o homem e a mulher vai em busca do prazer, irmão, ele está se afastando de Deus. Tudo o que é prazer acaba tirando de você o cumprimento do seu dever. Entendo bem isso, vou repetir. Tudo que é prazer acaba tirando de você o cumprimento do dever. Então tudo aquilo que você coloca ao seu coração, você se empenha, tudo aquilo que você deseja, tudo aquilo que você acha prazeroso para você, acaba tirando você da direção de Deus, acaba tirando você do dever de Deus. Tem quantas pessoas, entende? Gostam de ir à praia, estão muito tempo na praia, amam a praia, podiam estar estudando a Bíblia. Então, não estou dizendo que sou contra, entendo bem o que eu quero dizer, o que eu estou dizendo. Quantas pessoas, irmão, estão na TV, aquilo é o seu prazer, a sua alma se alegra, aquilo ali é o seu prazer, sua delícia, sua alegria, estão ali muito tempo diante de uma TV, assistindo filmes, assistindo novelas, e perde a direção do seu dever. Podiam estar estudando a Bíblia, podiam estar meditando na palavra do Senhor, conhecendo, buscando mais a palavra, mas fica mais na frente da televisão. O que é isso? É o vinho. O que é isso? É a delícia. Isso aí é o seu prazer que está tirando você fora do dever. Quantas pessoas estão com o celular na mão buscando pornografia, buscando filmes pornográficos, eróticos no celular, vendo coisas que não se agradam, mas pessoas estão ali buscando que a sua delícia, o seu prazer. Entende, irmãos? Então tenha cuidado. Tudo o que é prazer acaba tirando de você o cumprimento do seu dever, né? Qual é a segunda exigência? A segunda exigência, né? Qual é a segunda exigência? Qual é a primeira exigência? Abster-se de qualquer produto derivado da videira, né? Vamos colocar aqui, né? Vinho, né? Qual é a segunda exigência de Deus? Qual é a segunda? Não cortar o cabelo. Não cortar o cabelo. Não cortar o cabelo. Essa é a segunda exigência. Qual é a terceira exigência? Qual é a terceira exigência? Não aproximar-se, né? Não aproximar-se de um morto.
Primeira exigência, vinho. Segunda exigência, não cortar o cabelo. Terceira exigência, não aproximar-se de um morto. Não aproximar-se de um morto. Essa é a terceira exigência, né? Por que o sacerdócio? Por que o sacerdócio de Melquisedeque? Por que o sacerdócio melquisedequiano, né? Por que não podia ser o sacerdócio segundo Adão? Por que não podia ser um sacerdócio segundo Jó? Por que não podia ser um sacerdote segundo Moisés? Por que não podia ser, né, um sacerdote segundo João? Né? Por que não podia ser? Né? Irmãos, Melquisedeque era cananeu, descendência cananeia. Melquisedeque saiu de um povo, do meio de um povo, debaixo de uma maldição, que é através de Noé. Você conhece essa história, em que Noé amaldiçoou. Então, os cananeus ali foram uma geração amaldiçoada. E Deus, naquele momento, no meio daquela maldição, Deus escolheu quem? Melquisedeque. Né? Melquisedeque. Estão vendo? Então Deus escolhe quem Ele quer. Se no meio daquela maldição ali, teve um que agradou a Deus, teve um que se aproximou de Deus, teve um que abriu o coração para Deus, então Deus o batizou como sacerdócio Melquisedeque, né? Melquisedeque, irmão, Deus escolheu sendo ele cananeu, que fora amaldiçoado, e Deus tirou ele do meio da maldição. Então Deus o apelidou, né? Apelidou o sacerdócio segundo Melquisedeque, né? Que já existia de sacerdócio melquisedequiano, né? Ele teve comunhão com Deus, por isso Deus o batizou assim, né? Tem muitos que não entendem por que sacerdote segundo Melquisedeque, né? Por que não batizou outro? É porque Deus escolheu, do meio daquela maldição toda, ele se aproximou, teve comunhão com Deus e Deus o batizou assim, né? É a mesma coisa o espírito de Elias, né? O espírito de Elias. Por que o espírito de Elias? Porque Elias teve uma comunhão muito grande com Deus, e Deus batizou desta forma, o espírito de Elias, né? Como se diz outro, o Jesus de Paulo, né? O Jesus de Paulo, Deus o batizou assim, o Jesus de Paulo. E nós conhecemos bem vocês, o Jesus de Paulo a gente conhece, porque Paulo teve uma comunhão com Deus, Jesus o batizou ali desta forma, desse jeito, né? O Deus de Abraão, porque foi assim que Deus o batizou, o Deus de Abraão. Não podia ser Deus de Adão, né? Ou outro nome, não, mas Deus foi batizado desta forma, o Deus de Abraão, assim como Melquisedeque, Deus o batizou assim, né? Então este sacerdócio, né? Este sacerdócio aqui de Nazireu, né? Eu só dei uma breve explicação só sobre esse Melquisedeque aqui, né? Então aqui, irmãos, esse Nazireu, então o Nazireu, ele não poderia beber vinho, nem vinagre forte, bebida forte, não podia cortar o cabelo, né? Não poderia aproximar-se de nenhum morto, não poderia se aproximar de nenhum morto, entende? Números, capítulo de número 6, versículo de número 8, né? Versículo número 8, então todos os dias do seu nazireado será consagrado ao Senhor, né? Versículo 9, quando alguém morrer subitamente próximo dele,
e contaminar a cabeça do seu nazireado, que é a consagração, né? Rapará a cabeça a cabeça no dia da sua purificação, né? Então, observe algo aqui comigo aqui. Quando nós olhamos a pessoa de Sansão, lá em Juízes capítulo número 13, Sansão era nazireu. Sansão nasceu como nazireu. O anjo, né? O anjo disse para a esposa de Manoá, disse: olha, ele não beberá bebida forte de nenhum tipo, não passará navalha sobre sua cabeça, quer dizer, o cabelo não podia ser cortado até o momento do voto, até o momento em que o voto for cumprido, todo o período, né? Ali podia ser que Sansão não seria até o final da sua vida nazireu, mas o período em que Deus iria usar ele, né? A sua consagração duraria o período que Deus acharia melhor. Ele tinha que ser nazireu de Deus. Ele já nasceu nazireu. Então, o pai e a mãe de Sansão não poderia deixar ele beber nenhum tipo de bebida forte e nem cortar o seu cabelo. Por causa do quê? Por causa da consagração. Por causa da consagração. Né? Deixa eu ver uma coisa aqui. O versículo de número 5, de número 6, vai dizer assim, ó: todos os dias do seu nazireado não passará navalha pela sua cabeça, até que transcorra o tempo no qual se consagrou ao Senhor Jeová. O seu cabelo será consagrado e deixará crescer o cabelo da sua cabeça. Todos os dias da consagração ao Senhor Jeová não se aproximará de um cadáver, nem por seu pai, nem por sua mãe, e nem por seu irmão, nem por sua irmã se contaminará quando morrerem, porque o nazireado do seu Deus está sobre a sua cabeça. Então o nazireado da consagração está sobre a cabeça, sobre a cabeça. Então ele não poderia beber nenhum tipo de bebida forte de vinho. Mas note bem uma coisa: se você observar lá em Números capítulo de número 14, Juízes 14, né? Versículo 8, 9, você vai observar que a Bíblia vai dizer que Sansão saiu do caminho e se colocou ao lado de um leão morto. Entenda bem isso. Naquele momento ele não poderia, ele já estava consciente do seu nazireado. Ele sabia que ele era um nazireu, ele sabia que não poderia beber bebida forte de jeito nenhum, ele sabia disso. Ele sabia que não poderia chegar perto de um leão morto, ele estava consciente disso, mas mesmo assim ele fez. Ele saiu fora do caminho, estava o leão morto ali do lado, e no leão morto, no cadáver do leão, ele viu mel. Ali naquele momento, irmão, foi o grande erro de Sansão. A consagração de Sansão caiu naquele momento. A consagração de Sansão, ela foi rompida naquele momento, porque ele chegou do lado de um leão morto, e ele não poderia. O voto que foi feito, ali foi invalidado. A consagração de muitos cai por terra, porque eles se aproximam de gente, irmão, de gente morta, espiritualmente falando, entende? Gente fofoqueira, caluniadora, pessoas que blasfemam, pessoas adúlteras, que contaminam a sua consagração, contaminam os cabelos da sua cabeça. Então cuida. Olha como isso é importante e isso é muito sério. Pessoas que gostam de ter aquele tipo de amizade que é fofoqueira, que é blasfema, que tem aquelas amizades que a adúltera sabe que é adúltera, a pessoa sabe que é boca suja a pessoa, mas gosta de andar junto com aquela pessoa. Sabe que aquela pessoa gosta de ver coisas que não agradam a Deus. Os seus olhos procuram deslealdade,
procuram coisas que desagradam ao Espírito Santo, mas estão lá olhando. Então você que é ministro, não ande com esse tipo de pessoa. Não ande, porque isso contamina a tua consagração, contamina os cabelos da sua cabeça, né? Não encobre o pecado dos outros. Anda com os pecadores, né? Porque no momento que Sansão chegou perto do leão, o que ele tinha que fazer era ir diante do sacerdote, e confessar o seu pecado. Ele, como ministro, como nazireu, ele era para ter confessado o seu pecado diante do sacerdote, mas ele não fez. Quantos hoje ministros não confessam o seu pecado? Por quê? Porque os outros ministros já estão esperando algo para aniquilar. Porque Deus não pode levantar um dentro da igreja com mais unção, com mais autoridade, com mais conhecimento, com o dom do Espírito Santo, que saiba pregar bem, que saiba ensinar bem. Irmãos, muitos já estão ali esperando uma falha para derrubar. É o que acontece hoje, irmão. O que mais acontece? Hoje os nossos piores inimigos estão no púlpito das nossas igrejas. Presbíteros, diáconos, evangelistas, pastores, que não querem ver o outro crescer. Tem pastores que colocam barreira, pastores que se vem o outro pregar melhor, ensinar melhor. Tem pastores que têm inveja, têm ciúme e procuram cortar. Procuram, irmão, não deixam ele crescer na igreja, para ensinar a igreja, pregar para a igreja, trazer a palavra para a igreja. Quantos pastores de igreja têm assim, com inveja, enciumado? Eu conheço, irmão, já passei por isso, por igrejas, que é assim, mais de uma igreja, pastores, irmão, com inveja, enciumados. Isso é o que mais tem. E sabe o que eu faço, irmão? Eu me afasto. Quando eu começo a observar essas coisas, eu me afasto da igreja. Eu não olho para a placa da igreja, eu olho para Jesus, eu sigo a Jesus. Eu sempre tive isso comigo. E digo para vocês, se não dá para servir Jesus na A, eu vou servir Jesus no B. Se não dá para servir a Jesus no B, eu vou no C. Mas o importante é eu fazer a obra de Deus. Aquilo que Deus colocou nas minhas mãos, eu quero fazer. E não tem pastor nenhum de igreja que vai me impedir. Pode se levantar com ciúme, com inveja. Não dá oportunidade, tá tesourando aos pouquinhos, tá cortando. E eu percebo isso, eu pulo fora. Dou a paz do Senhor, peço a bênção para o pastor, me abençoa, eu vou me congregar em outra igreja e vou fazer a obra de Deus em outra igreja, em outro lugar. Entende? E isso, irmão, isso é quantos ministros em cima do púlpito que não tem oportunidade, irmão. Por quê? Porque o pastor tem inveja. Ministros estão com vasos de flores em cima do púlpito. Ministros que têm talento estão lá de braço cruzado, porque quase não tem oportunidade, mas ficam debaixo de uma dominação, de uma placa. Aí eu aceitei Jesus aqui, então aqui eu vou ficar. Aí morre ali com os talentos, com os dons, tudo ali sentado em cima do púlpito. Isso que é ruim, irmão. Entende? Quantos não querem mais confessar? Porque se o ministro souber, ele acaba com você. Quando a gente não confessa, Deus arruma uma Dalila para cortar. Quando a gente não confessa, Deus arruma uma Dalila. Todos os dias da consagração ao Senhor Jeová, não se aproximará de um cadáver. Sansão, ele errou, porque Sansão não falhou. A Sansão falhou ao chegar perto daquele cadáver, né? Quando Sansão ele se aproximou daquele cadáver, a força da sua consagração perdeu a validade. Perdeu toda a validade. A sua consagração ficou contaminada. Eu li e vou ler novamente, número 6:9. Quando alguém morrer subitamente próximo dele e contaminar a cabeça do seu nazireado. Então, se o pai de Sansão, a mãe de Sansão, vamos supor o irmão de Sansão, morresse perto dele, a
consagração da sua cabeça já estava contaminada, já perdeu todo o valor naquele momento. Quando ele chegou perto do leão morto, a consagração da sua cabeça já perdeu todo o valor. Ele já tinha que ir diante do sacerdote, ele não foi confessar o seu pecado, né? Então, se Sansão, entenda bem uma coisa, se Sansão fosse diante do sacerdote e confessasse o seu pecado, que ele chegou do lado do leão morto, do cadáver, tinha que oferecer um sacrifício, e o sacerdote iria cortar o cabelo da sua cabeça. Por quê? Porque Sansão estava com um cabelo grande, e aquele cabelo grande de Sansão não tinha mais validade, não tinha mais unção, não tinha mais poder nenhum. Aí o cabelo tinha que ser cortado e o cabelo curto. Só que o cabelo curto de Sansão, no momento que o sacerdote cortasse o cabelo de Sansão e o cabelo ficasse curto naquele momento, o cabelo curto tinha mais poder do que o cabelo comprido que ele estava trazendo. Por quê? Porque o cabelo comprido já não tinha mais unção, autoridade, mais poder, não valia mais para nada. Então o cabelo curto tinha mais unção do que o cabelo comprido. Entende? Mesmo curto tinha mais poder. Cabelo comprido, irmão, cabelo comprido, ali estava com um pouco unção, um pouco poder, igual o profeta velho. Conhece a história do profeta velho? O profeta velho era profeta, mas já não tinha mais unção, não recebia mais a palavra do Senhor, não tinha mais poder. Pregação, a palavra já não tinha mais efeito nenhum. Mas Deus levantou aqui um profeta novo para profetizar aquilo que era para o outro fazer, mas já estava desgastado, não tinha mais comunhão com Deus. E tem quantos profetas velhos dentro das nossas igrejas? Tem quantos pastores dentro das nossas igrejas, pastores que dirigem igreja, são pastores velhos nos dias de hoje, que não deixam o outro profeta novo. Pastores que dirigem igreja hoje estão com o cabelo comprido, mas sem unção, sem poder, sem autoridade, sem revelação de Deus. É o que está acontecendo hoje. Então, mais vale um cabelo curto com unção, com poder e autoridade, do que um cabelo comprido. A pessoa olha, o cabelo bonito, queria ter um cabelo assim, mas não tem mais unção, mais graça de Deus. Estão me entendendo, irmãos? Oh, aleluia! Quantos pastores aí com 20 anos de ministério, 30 anos, 40 anos, 50 anos de ministério, que batem no peito, que diz que tem todos esses anos de ministério, mas não tem mais unção, não tem mais graça de Deus, não tem mais autoridade de Deus. Quando prega, não tem mais unção, quando prega, está ali pregando, não se ouve mais glória a Deus, aquela igreja ali paradinha, não exalta a Deus na ministração da palavra. É cabelo comprido, irmão, sem unção, cabelo comprido sem graça, entende? Isso que tem que cuidar. Quando nós olhamos, irmãos, vamos dar continuidade aqui, Números capítulo 6, versículo 10, no 8º dia trará o sacerdote 2 rolas ou 2 filhotes de pomba à entrada do tabernáculo de reunião, né? Versículo de número 12, né? Tá o versículo 11, então o sacerdote oferecerá uma das aves como expiação do pecado e outra como holocausto, e fará expiação por ele, porquanto pecou ao contaminar-se com o morto, e consagrará sua cabeça daquele dia em diante. Então quer dizer, o cabelo tinha que ser cortado, a consagração teria que ter novamente outra consagração, teria que consagrar novamente. Por quê? Porque foi invalidado no momento que chegou perto do morto, ou tivesse bebido bebida forte, né? Que não podia cortar o cabelo, porque era nazireu, mas quando ele se aproxima, aí o cabelo tem que ser cortado, o cabelo é obrigado a ser cortado, mas não era para ser, porque é nazireu. Mas quando ele falha e não confessa o pecado, aí tem que ser cortado. Aí uma nova consagração. Versículo 12, renovará os seus votos
Então, daquele momento em que ele confessa, que Sansão se confessasse, ou o nazireu se confessando, aí os votos são renovados. Renovará, o versículo 12, eu estou lendo o capítulo 6 de Números, renovará os seus votos de consagração ao Senhor Jeová, como no princípio, e trará um cordeiro de 1 ano de idade como sacrifício pela culpa, mas os primeiros dias serão invalidados porque o seu nazireado foi contaminado. Versículo de número 13, aqui, irmãos, entendo bem, aqui, no versículo de número 13, aqui já é profético, já é messiânico, aqui já está falando a respeito de Jesus, entende? Até o versículo 12, sobre o nazireado, né? Se o ministro não confessa o seu pecado, veja bem que Sansão, mais um detalhezinho, que Sansão, por ele não ter confessado o seu pecado diante do sacerdote, porque se ele confessasse, o sacerdote ia cortar o cabelo, né? Iria consagrá-lo novamente, né? Os votos seriam renovados, né? Mas como ele não fez isso, o que Deus fez? Deus fez que Dalila cumprisse a lei. Como, pastor? Deus levantou Dalila chama o homem para cortar as 7 tranças do seu cabelo, que fala dos 7 Espíritos de Deus. A consagração estava sobre a sua cabeça. O cabelo de Sansão de cabeça para baixo, era um candeeiro, era um castiçal. Os 7 Espíritos de Deus, lá em Isaías capítulo 11, versículo 2, a seguir, você pode olhar isso também, entende? Que fala sobre as 7 tranças, os 7 Espíritos de Deus, e Sansão perdeu isso, perdeu essa intimidade com Deus, essa ligação, essa comunhão com Deus, porque ele falhou, ele não confessou o seu pecado. Só porque não confessou o pecado, o cabelo foi cortado. Veja bem que o cabelo foi cortado, foi lançado para a prisão, os seus olhos foram furados. Não tinha necessidade, não era necessário a Sansão perder a visão como foi. Os olhos foram furados, foram arrancados. Não tinha necessidade disso, irmão. Só porque ele não confessou. Ele era nazireu, ele era escolhido por Deus para uma missão. Então, quando nós chegamos aqui em Números capítulo 6, versículo 13, então aqui, irmãos, profeticamente já fala a respeito de Jesus. Esta é a lei do nazireu no dia em que se cumpriram os dias do seu nazireado. Ele virá à entrada do tabernáculo de reunião. Aqui já está falando de Jesus, que Jesus, quando fez o voto, Mateus 26, 29, desde agora em diante, não vou mais beber o vinho convosco, só nas bodas do Cordeiro, lá na Nova Jerusalém. Então o voto de Nazireu que Jesus fez, ali, o cabelo da sua cabeça está crescendo. Enquanto eu estou aqui ministrando, Jesus está à destra do Pai, o cabelo de Jesus está crescendo até o dia do arrebatamento, que ele vier buscar a sua igreja, o cabelo de Jesus está crescendo. Veja bem, daqui em diante temos o exemplo de Cristo, quando cumprir o seu voto de Nazireu nas bodas do Cordeiro. Em Mateus 26, 27 a 29, né? Jesus fez um voto de Nazireu ao prometer que não beberia do fruto da vide até que voltasse a beber com sua esposa no reino de seu pai. Por 2 vezes o inimigo, através dos soldados romanos, tentou invalidar este voto, quando os romanos lhe ofereceram vinagre com fel, mas ele não quis beber. Então, na ocasião da sua segunda vinda, o tempo do seu voto se cumprirá, e ele sairá à entrada do tabernáculo celestial para encontrar-se com sua esposa nas nuvens, com poder e grande glória. É claro que isto acontecerá depois de ter cumprido as exigências da lei do nazireato. Ao oferecer o verdadeiro sacrifício e o verdadeiro holocausto, onde ele é o sacrifício eficaz e o verdadeiro holocausto perfeito. Nesta oferta, a lei exigia uma cordeira de 1 ano sem defeito,
tipo do sacrifício memorial da igreja na terra. Colossenses 1:24. Então, quando Jesus oferece, ele faz o voto de Nazireu. Ele parte para a glória e o seu cabelo começa a crescer. Entende? O seu cabelo começa a crescer. Entende? Observe aqui Números capítulo 6. Números capítulo 6, né? Eu vou ler o versículo 13, 14 e 15, né? Que vai dizer assim, ó: esta é a lei do Nazireu, no dia que se cumprir os dias do seu nazireado. Ele virá à entrada do tabernáculo de reunião. Jesus, quando vir buscar a sua igreja, ele tem que sair fora da Nova Jerusalém. Para quê? Para buscar a sua igreja. E dedicará ao Senhor Jeová um cordeiro sem defeito, que foi ele mesmo é o sacrifício, certo? De 1 ano de idade com holocausto, uma cordeira de 1 ano de idade sem defeito com oferta expiatória, e um carneiro sem defeito como oferta pacífica. Isso Jesus ofereceu. E um cesto de pães, né? É a oferta de cereais na mesa com os discípulos, é a oferta de cereais, e na cruz foi a oferta de holocausto que Jesus ofereceu. Tá? Números capítulo 6, versículo de número 18. Ó, então Nazireu rapará a cabeça do seu nazireado na entrada do tabernáculo de reunião, e lançará os cabelos do seu nazireado no fogo, debaixo do recipiente que coze o sacrifício. Entenderam, irmãos? Quando o Senhor Jesus cumprir o seu voto do nazireado, nenhuma mulher estranha cortará os seus cabelos. Números capítulo 6 ainda, versículo 18, 19 e 20, para encerrar, novamente. Então Nazireu rapará a cabeça do seu nazireado na entrada do tabernáculo de reunião. Ele lançará os cabelos do seu nazireado no fogo debaixo do recipiente que coze sacrifício pacífico. Depois o sacerdote tomará a perna cozida do carneiro, um pão asmo, uma massa dos bolinhos asmos, e o porá sobre as palmas das mãos do Nazireu, depois que estiver rapado os cabelos do seu nazireado. Aqui está falando da ceia nas bodas do Cordeiro. Tudo isso é profético. É a revelação da palavra de Deus nesta manhã para você. Se você não acreditar, não posso fazer nada, né? Versículo 20: então o sacerdote oferecerá como oferta movida diante do Senhor Jeová, balançando-o. Isto é a parte consagrada que pertence ao sacerdote, juntamente com o peito movido e perna separada, e depois disso o nazireu poderá beber vinho. Então, irmãos, entenda bem uma coisa. Quando Jesus sair da Nova Jerusalém, vir cá fora buscar a igreja, o cabelo da sua cabeça será cortada. Entende? O cabelo da sua cabeça será cortada. O voto que ele fez com os discípulos, o cabelo está crescendo, mas quando buscar a igreja, naquele momento, fora da entrada do tabernáculo, que é fora da Nova Jerusalém, o seu cabelo será cortado e ele entregará o cabelo diante do Pai, né? E ele vai dizer: Pai, nenhuma mulher cortou o meu cabelo. Eu fui fiel, eu fui obediente até o fim. Então isso aqui, irmão, é uma coisa que ainda vai se cumprir no arrebatamento, quando Jesus chegar com a igreja na glória, na Nova Jerusalém. Isso aqui é o cumprimento da parte de Jesus. Aqui não é Sansão, aqui é Jesus. Entendo bem? Nós temos que entender uma coisa, né? Qual é a importância do nazireado? É que se o sacerdócio de Arão falhasse, tinham de Nazireu. Entendeu? O sacerdócio de Eli falhou.
mas Deus levantou quem? Samuel como nazireu. O sacerdócio de Anás e Caifás falhou. Deus levanta quem? João Batista, né? O que João Batista fez? Ele fez o trabalho do povo aonde? No rio. Por quê? Porque a pia estava contaminada, sem unção e sem autoridade, na época de Caifás e Anás. O batismo que Anás e Caifás faziam na bacia já estava contaminado. Então Deus levanta João Batista para batizar aonde? Batizar no rio. Deus levantou outro nazireu. Sansão, ele falhou no seu nazireado. Agora aqui, Deus levanta um nazireu perfeito, do voto que ele fez. Mateus 26, 29. Desde agora em diante, não vou mais beber vinho, né? Eu vou participar ser convosco na eternidade. Então Jesus, naquele momento, quando o seu cabelo é cortado, irmão, então ele oferece diante do Pai. Não pense que até a morte de Jesus, a sua entrada na Nova Jerusalém, né, que ele foi fiel em tudo, ele cumpriu tudo aqui, mas ainda falta isso para ele cumprir. Jesus não cumpriu tudo ainda, ainda falta este elemento aqui para se cumprir, o voto de Nazireu que ele fez na ceia, em que seu cabelo está crescendo. Então, quando ele levar a igreja, aí o cabelo vai ser cortado, ele vai oferecer ao Pai, né? E vai colocar debaixo do altar. Entende? Vai colocar debaixo do altar, como está o versículo número 18. Debaixo do recipiente que goza sacrifício pacífico, né? Um nazireu rapará a cabeça do seu nazireado na entrada do tabernáculo. Então, antes de Jesus entrar novamente na cidade Nova Jerusalém, o cabelo de Jesus vai ser cortado, ele vai oferecer ao Pai: Pai, eu fui fiel, eu fui obediente, nenhuma mulher cortou meu cabelo, fui fiel em tudo, cumpri tudo ao pé da letra, não teve nenhuma falha, nada ficou para trás. Aí é onde que Jesus vai sentar na ceia, né? Que vai ser as bodas do Cordeiro, e toda a igreja com ele cear naquela grande mesa, ali pronto estará cumprido. Amém, meus queridos? Entende? Isto aqui é uma revelação de Deus. Se você não entende de revelação da palavra, se você não aceita, diz: isso é bobice, isso aí está errado, isso era só lá para o nazireu, isso era só lá para Sansão, era só para quem era nazireu. Então, meu querido, se você não entende de revelação da palavra, então você está no lugar errado, né? Você está servindo Deus errado, né? Me perdoe, mas essa é a grande verdade. Tá bom, meus queridos? Que Deus abençoe você nesta manhã. Fique com esta palavra, com a revelação da palavra desta manhã, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.